Tá aí mais um carro que vocês pediram bastante aqui no canal e hoje a gente trouxe para vocês. A primeira geração do Chevrolet Cruze. Já gravamos a segunda geração, tanto do sedã quanto do hatch, e agora trouxemos o Sport Six. Um dos carros de maior sucesso da GM nos últimos anos e que hoje nós vamos contar a história dele, falar dos problemas, das vantagens, enfim, se vale a pena ou não. Ah, o Cruze, o carro que veio para substituir o saudoso Vectra e por que não dizer também o Astra. Um carro que foi apresentado pelo menos ao público no Salão de Paris de 2008, foi ao mercado europeu em 2009 e para nós brasileiros chegou no final de 2011 já com o modelo 2012. Fez muito sucesso, um carro de engenharia global, ou seja, foi desenvolvido para ser vendido no mundo inteiro e que até hoje deixa saudades nos corações de muitas pessoas. Ele foi oferecido em duas opções de acabamento, a LT e a LTZ. Esse daqui é a mais cara, a mais completa. Ele foi vendido também até 2016, teve um facelift em 2015 que deu algumas melhorias. Nós vamos explicar todas essas diferenças para vocês, mas eu acho que a grande diferença mesmo está na carroceria. Além da versão sedã, ele também veio com essa versão hatch, que era chamada de Sport Six, por ter um desenho mais esportivo, que vocês vão ver que de esportivo mesmo não tem muita coisa. Mesmo assim, é um carro que vale muito a pena e vocês vão entender por que ao longo desse vídeo. Esse aqui é um carro com muita tecnologia, muito conforto e também muita qualidade construtiva, mas se tu comprar um usado meio balhado, pode ser uma baita de uma furada, porque a manutenção dele não é exatamente barata. Por isso a gente recomenda sempre a ajuda de um especialista na hora de comprar o seu carro seminovo. Tanto um Cruze como qualquer outro, na verdade. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente sempre recomenda o Marlon da empresa Carro Favorito, que é um cara que já encontrou o meu carro. Se vocês não viram o vídeo, vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário. Já também avaliou o carro do Gustavo e já encontrou vários carros para vários inscritos nossos. Além de ser um profissional muito competente, muito detalhista, ele ainda oferece desconto exclusivo para vocês que são inscritos aqui do canal. Mas vamos dar uma olhada no que ele oferece. As versões LT já são bem completas de fábrica, todas elas vêm com rodas de aro 17. Em alguns anos tem um desenho um pouquinho diferente para a LTZ, em outros anos são a mesma roda para ambos os modelos. A LTZ é a única que oferece o teto solar, só que só na versão Sport 6. O sedã não tem esse acessório. Ele tem também o rebatimento dos espelhos elétricos, como vocês estão vendo aqui, isso também é exclusivo da versão LTZ, freios a discos na traseira e aqui na frente um farol totalmente halógeno, normal, convencional, e um farol de neblina também halógeno. E o desenho dessa frente, na verdade eu vou até dar um passo para trás para vocês conseguirem enxergar melhor, ele é clássico e até hoje idolatrado por muitas pessoas como sendo a mais bonita na versão do Cruze já vendida pela GM. Em 2015 ele sofreu um facelift, ele ficou um pouquinho mais arredondado e a principal diferença mesmo funcional aqui na frente é que veio uns DRLs ali próximo aos faróis de neblina. Algo muito útil para andar nas estradas brasileiras que exigem o farol aceso durante o dia. Agora, quando a gente fala de um carro hatch, a gente imagina um carro pequeno, e esse daqui, na verdade, não é pequeno mesmo. O entre-eixos dele tem quase exatamente o mesmo tamanho do Corolla atual, que é 2,70 metros. Esse aqui tem 2,68 metros, ou seja, é bem grande para o porte do carro. Falando em grande, o comprimento dele também é grande. São mais de 4,5 metros. 9 centímetros a menos que a versão sedã deste mesmo modelo. E falando nisso, eu acho que essa é a grande atratividade do Sport Six. Algumas pessoas perguntam, mas por que Sport Six? Ele não é esportivo e tal. Bom, a GM quis dar um ar de esportivo com essa traseira mais caída a partir da coluna C, que lembra eventualmente até um coupé, né? Mas obviamente não é um coupé isso. Mas ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, e é o tamanho do porta-malas. Normalmente os hatches,
Eles têm um porta-malas aí perto de 300 litros, o Astra tinha 370 litros, o Bravo do Gustavo tem 400 litros de capacidade, era um concorrente direto desse aqui na época. Esse daqui tem um porta-malas de 402 litros de capacidade. É um porta-malas enorme. E vocês vão ver que ele até nem é tão alto, mas ele é extremamente comprido, o que facilita muito a colocação de peças grandes ou eventualmente até daquelas malas de viagens que são bem compridas mesmo, né? Apesar disso, sempre tem uma coisinha que eu não gosto, né? O step dele é do tipo convencional, é aquele fininho de uso temporário. Nesse caso aqui eu ainda acho que se justifica, afinal de contas, o step está de acordo com a profundidade que é colocada ali dentro. Então, ele ajuda a liberar um pouco mais de espaço para as bagagens. E uma coisa que é muito engraçada é que o sedã tem 450 litros, ou seja, ele nem é tão menor assim do que a versão maior do mesmo modelo. Todos eles vieram com sensores de ré, pelo menos na versão LTZ, e a câmera de ré só veio na LTZ a partir de 2014. Quando tu anda num carro hatch, tu até pensa que isso não é tão útil assim, mas depois quando a gente for entrar lá dentro, eu vou mostrar para vocês que a área envidraçada dele é pequena, até mesmo para dar esse aspecto mais esportivo, e ela ajuda muito nas manobras. Bom, olhando essas características não fica tão difícil de entender por que esse carro vendeu tão bem. Para quem não sabe, a versão sedã só perdia para o Civic e o Corolla, até mesmo porque foram os carros de muito sucesso, que são os mais vendidos na categoria até hoje, e essa versão aqui só perdia para o Focus naquela época. Agora, apesar de ter vendido bastante, também são carros que se meteram em boas frias, por exemplo, teve muito leilão, sinistro e tal. E para tu fugir disso, vale a pena consultar a placa dele na empresa Olho no Carro, que te dá um histórico completo do veículo para tu não te meter em furada depois. Às vezes a gente sabe que comprar um carro de leilão ou sinistrado pode ser uma boa barganha no início, mas pode trazer muitas dores de cabeça, principalmente depois que tu não vai conseguir fazer seguro ou repassar o veículo. Se tu usar o nosso cupom Opinião Sincera, tu ainda tem 15% de desconto nos serviços deles, que são muito interessantes. Mas vamos olhar o que ele tem embaixo do capô. Esse aqui é o motor 1.8 16 válvulas chamado de Ecotec, uma versão que a GM criou para bater de frente com os seus concorrentes japoneses, como o Civic e o Corolla. É um motor todo em alumínio, com duplo comando de válvulas no cabeçote, inclusive com variador de fase nos dois comandos. Ele tinha 140 cavalos a gasolina, 144 a etanol. O torque dele, 17,8 kgfm a gasolina e 18,9 a etanol. Talvez seja um pouco abaixo do esperado para empurrar os mais de 1.400 kg desta versão, mas vocês vão ver que para a época ele era bem interessante, principalmente considerando que o seu antecessor de muito sucesso, o Vectra, usava aquele GM Família 2 que era bem antigo, né? E a gente sempre falou sobre isso, não tinha nem metade da tecnologia que esse motor aqui emprega. Agora, um ponto muito polêmico desse carro está no câmbio, é o 6T30. Câmbio automático de 6 velocidades, tinha também a versão manual com um excelente câmbio M32, que foi muito utilizado para preparação, porque aguentava muito mais força do que precisava neste motor aqui. Agora o automático ele é bom até estragar. Assim como a gente já falou no vídeo da Captiva, ele tem uma falha estrutural ou dimensional ou até mesmo de fabricação, não sei exatamente o que aconteceu ali, numa peça chamada de disco mola, exatamente da terceira e quinta marchas. É o mesmo conjunto de acoplamentos ali. Ela quebra sem dar muito aviso. E depois que ela quebra, ela começa a se espedaçar e os detritos começam a entrar para dentro do câmbio e podem acabar com o teu câmbio, que pode ser inclusive mais caro do que o preço de aquisição do veículo. Bom, o que tem que fazer para evitar esse tipo de problema? Nada. Por quê? Não adianta trocar o óleo. O óleo foi dimensionado para durar a vida útil do câmbio. Alguns reparadores automotivos dizem que tem que trocar a cada 30 mil quilômetros. Bobagem, gente. Não adianta trocar que a peça vai quebrar igual. O que tu tem que ficar atento é, se por um acaso, na hora de engatar a ré, ele der um tranco, um estalo ou qualquer coisa diferente do que está acostumado, é um aviso. Se tu perceber uma leve patinada na hora que engatar a terceira marcha ou até mesmo a quinta, é o segundo aviso. O último aviso, e aí esse sim é o pior deles, porque provavelmente já danificou o câmbio inteiro, é o momento em que as marchas começam a não entrar mais. Percebeu algum desses, leva numa oficina especializada e pede para abrir. Agora, se quebrar o teu câmbio, eu não recomendo comprar aqueles remanufaturados baratinhos de 4, 5 mil reais que tu encontra pela internet. Por quê? Porque a maioria deles estão usando peças usadas e que não vão durar tanto assim.
Se por um acaso tiver que trocar, prefira um novo, que é bem mais interessante. E outra coisa importante, tá? No momento que tu comprar um novo, provavelmente ele vai vir com módulos atuadores. Essas duas peças, elas são programadas com a central do teu motor. Então elas só funcionam no teu carro. Nesse caso, tu vai ter que levar na concessionária para eles programarem o teu câmbio de acordo com a central do teu carro. E um outro problema que também foi muito comum nesta geração aqui foi o módulo propriamente dito. Às vezes o câmbio travava em terceira marcha e não trocava, não saía, né? Não adiantava tu mexer na alavanca que ele não respondia. Neste caso, a solução é um pouco mais simples, é a troca do módulo e eventualmente também a regravação do mesmo. Agora, uma coisa que frustrou alguns proprietários foi que o facelift de 2015 não trouxe grandes alterações aqui embaixo do capô. Na verdade, eles até trouxeram um câmbio mais atualizado, a segunda geração desse 6T30, que incomoda muito menos. Algumas pessoas dizem até que não dá problema nenhum, ou seja, a partir de 2015 o câmbio dele é muito melhor, mas o motor 1.8 continuou exatamente o mesmo. E por que frustrou? Porque lá fora na Europa já era oferecida uma versão com motor 1.4 turbo, que para nós brasileiros chegou só em 2016, já com o modelo 2017, que daí sim é na segunda geração deste carro aqui. E esse carro ele foi fabricado em vários lugares do mundo, afinal de contas era um projeto global. Aqui em São Caetano do Sul, ele era fabricado no regime de CKD, ou seja, a maioria dos componentes vinham de fora e eles só eram montados na planta brasileira, até mesmo por causa do programa Inovar Alto, que dava incentivos para carros nacionalizados. E falando nisso, eu tenho que até pedir uma desculpa aqui, porque num dos vídeos que eu gravei do Cruze, eu disse que ele era um projeto da Daewoo. Na verdade, não. Ele era um projeto de várias unidades da GM, incluindo a Daewoo na época. A Daewoo ficou responsável principalmente pelos chicotes elétricos do carro e o acabamento interno. Foi ela que definiu o nível dos plásticos que foram utilizados. Falando nisso, vamos entrar aqui e dar uma olhada para ver se ele condiz com essa categoria ou não. E aí, Gustavo, será que a Daewoo economizou quando definiu os plásticos de acabamento interno desse carro? Com certeza não, Felipe. O pessoal ainda fala que tem saudade do Vectra, né? Que o Vectra era muito melhor. Olha, eu não acho isso. Cara, eu gostava muito do Vectra, mas sinceramente, entrar nesse carro aqui e analisar o acabamento, a qualidade construtiva dele, não dá saudade nenhuma de nenhuma das gerações do Vectra que vieram pra cá, né? Inclusive a gente entende por que o pessoal ainda gosta tanto dessa geração aqui. Ainda dizem que ela é a mais bonita, né? Que a geração 2 não é tão bonita quanto essa. E a gente consegue entender pelo acabamento, por tudo, né? Olha só, tudo em plástico, né? Soft touch, com plásticos de boa qualidade, com encaixes muito bem feitos, né? Então, realmente aqui, ó, apoio de braço com couro, tudo muito bem pensado, um acabamento, um painel super bem, clean, mas super moderno, ou seja, realmente chama muita atenção quando entra no carro. E já que a gente está falando do painel, é importante dizer, a chave do LTZ é a única que é do tipo presencial, ou seja, tu não precisa dela para acessar nem ligar o carro. Mas ela é uma chave como a do LT, que tem o canivete, ou seja, tem os botõezinhos de abertura das portas e também a chave física. Aí o Gustavo perguntou, tá, mas onde é que tu usa essa chave, já que não tem onde engatar aqui, né, para dar partida no carro? Sim, não tem aqui, mas tem nas portas, caso tu queira destravar ela manualmente, né? Não sei exatamente quem é que utilizaria isso, a não ser que tu ficasse sem bateria. E mesmo que tu ficasse sem bateria, eventualmente tu não consegue destravar muito bem o carro. Mas a versão LT, ela também é super completa. Vem com volante multifuncional, vem com cruise control, vem com um rádio que tem Bluetooth, não vem com esse multimídia. Essa aqui é a primeira geração, né, do MyLink e ela só tem a partir da versão LTZ, que inclusive tem os comandos aqui no volante, que também tem na LT, mas não tem aquela telinha lá. O painel dele é mais simples, né, todo analógico, com um computadorzinho de bordos ali numa telinha digital, com poucas funções, mas eu diria que as funções necessárias. Obviamente todas elas vêm com vidros elétricos nas quatro portas, espelhos elétricos, mas aquele rebatimento elétrico é só da versão LTZ, que tu pode acionar por aqui. E inclusive é bom falar, esse espelho também da LTZ, ele é com aquecimento interno, ou seja, quando tá em dias assim, com nevoeiro e tal, que fica embaçado, ele esquenta para melhorar a tua visão. A versão LT tem faróis com regulagem de altura, assim como esse daqui também tem, porém não vem com o farol automático, que é exclusivo da versão LTZ. Todas elas têm o espelho fotocrômico, que é algo bem útil quando está andando na estrada de noite. E a versão LTZ tem também o limpador de para-brisas automático. E mostrando que a versão LT é bem completa, ela já vinha também
com ar-condicionado digital, só de uma zona, mas vem assim como a LT-Z. E aí vocês podem ver aqui, ó, toda a função fica no multimídia. Claro que na LTZ, né? Porque o Isso, LT não a tem LT multimídia. é mais simples. E esse multimídia, como o Felipe falou, é a primeira geração do MyLink. E aí que é legal porque ele tem o touchscreen também, mas ele também tem todo o controle aqui dos botões físicos, que eu adoro, eu sempre falo isso pra vocês, né? E ele tem conexão Bluetooth, ele tem conexão com celular, mas como é a primeira geração, não tinha ainda o Android Auto, Apple CarPlay, aquelas coisas que hoje em dia tem, né? Mas ele tem uma coisa interessante, né? Que hoje não tem mais. O navegador nativo, um GPS integrado. Que funciona bem, inclusive, né? Na alavanca do câmbio, mostra uma coisa que a GM não traz mais, que é isso aqui, ó. O Felipe tá com o pé no freio? Tô. A possibilidade de fazer as trocas manuais desta forma, ou seja, não mais naquele botãozinho do lado aqui como a GM tem trazido atualmente. Isso faz falta, apesar de que eu ainda acho que está invertido, né? Porque para cima aumenta e para baixo diminui. Teria que ser ao contrário, seguindo a lógica da velocidade. E tem uma coisa importante aqui para se falar desse câmbio. Se tu deixar ele na posição N, tu consegue desligar o carro. Algo que não se deve fazer nunca. Por quê? Porque o câmbio fica totalmente destravado e o carro está apoiado só no freio de estacionamento. Isso pode ceder e o carro pode sofrer um acidente, inclusive por causa disso. Inclusive várias pessoas reclamavam disso na época e a GM disse que é o funcionamento normal do câmbio. Bom, eu até acredito que seja o funcionamento normal segundo o projeto deles, mas hoje em dia nenhum carro mais vem com essa opção, essa abertura, né? Justamente porque te traz mais riscos. Uma outra reclamação que acontece é a posição do câmbio está muito perto dos botões do ar-condicionado, às vezes atrapalha um pouquinho. Não sei até que ponto isso é ruim, né? Mas só quando tá parado, né? Porque quando tá andando, ela já vem pro P aqui atrás, pro D, na verdade, e não incomoda mais. Então o pessoal às vezes reclama de umas coisas meio bobas, mas de repente quando o cara tá usando muito o carro, isso pode ficar um pouco maior esse problema, né? Do que para nós que estamos testando aqui em menos tempo. Como esse aqui é um carro global, obviamente ele também oferece muita segurança, inclusive mais segurança do que era exigido no Brasil na época. Só para vocês terem uma noção, a versão LT vinha com 4 airbags de série, controle de estabilidade, controle de tração, ABS, enfim, coisas que até hoje alguns carros ainda não têm. Também na LTZ tinha mais 2 airbags, então ela vinha com os de cortina além dos laterais e os dianteiros, né? Vale lembrar que nada disso era obrigatório. E os bancos têm uma qualidade excelente também. O couro, ou pelo menos o sintético, né, que a GM utilizou, é de boa qualidade, o banco é bonito. E outra coisa, ele te abraça bem, ele tem uma boa ergonomia diferente do Onix e outros carros que realmente não são tão bons os bancos. E parece que a Daewoo também pensou nos porta-trecos, Felipe. Ah, é? Mostra pra nós aí. Aqui tem encosto de braço, onde tem as entradas do multimídia, tem um porta-trecos aqui. Aqui também para colocar garrafas ou copos. Aqui na frente tem sei lá, um porta-moedas ou qualquer outra coisa assim. Mas é emborrachado, né, cara? Isso que é o legal, né? Aqui do lado também cabe a garrafa, tá ali a garrafa do Felipe, inclusive, né? E outra coisa, o acabamento dele, não o acabamento, mas o tipo de acabamento antes do facelift é muito bonito, que é esse preto com esses detalhes pratas, né? Depois do facelift ficou 2 tons marrom que realmente de gosto bem duvidoso. Mas isso só na versão LTZ, a versão LT continua mantendo um tom só. Mas já que tu falou do porta-trecos, eu não posso deixar de mostrar o encosto de braço. Ele é pequenininho, mas ele está super bem posicionado, diferente do Onix atual. E se tu achar que ainda assim ele está muito para trás, tu ainda tem a opção de jogar ele para frente. Algo que a gente sabe que era de se esperar de um sedã ou de um hatch médio, né? Mas vale a pena mostrar. O que era de se esperar também são os espelhos de cortesia com luzes. Isso aqui o Vectra já tinha, inclusive. Luzes de leitura individuais, o alarme, a alça e o teto solar que o Felipe já tinha comentado também. Beleza, mas eu tô muito curioso para ver o espaço interno lá atrás. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Olha, ele surpreende e não surpreende ao mesmo tempo. Primeiro, eu sabia que o entre-eixos dele era bem grande, mas quando tu olha o tamanho, o comprimento do porta-malas, obviamente tu vê que eles tiveram que economizar em algum lugar. E esse lugar está aqui. Eu com meu 1,81 m estou com os joelhos encostados no banco do motorista. Um carro com entre-eixos tão grande assim, era de se esperar que a gente tivesse uns 2, 3 dedos do banco do motorista. Porque a gente já gravou vários carros que a gente encontrou mais ou menos essa distância, né? Mas também não existe milagre, né? Assim como no teu Bravo, que tem um porta-malas gigante,
o espaço para os ocupantes aqui atrás é menor. Mas ele é menor no comprimento e na altura também, né? Porque tem o teto solar, então eu diria que não está me incomodando, mas o meu cabelo está encostando no teto e deve ter um dedo de folga, um pouco mais de um dedo aqui para forração. A gente vê que tem um rebaixo, que ele teto solar bem direitinho, né? É. Agora, tem a luz de central aqui atrás, né? Que ajuda bastante para quem tem filhos. Alças de mão, o acabamento das portas também. Exatamente igual ao acabamento das portas lá da frente. Mas eu quero mostrar um detalhe que eu acho muito importante, que não é um detalhe, na verdade. Olhando a largura e a distância que eu tô aqui do Gustavo, esse é um carro que eu vou te dizer que é muito bom para quem tem 2 filhos, porque dá para colocar 2 cadeirinhas e ainda assim levar um terceiro adulto aqui no meio. Não diria tranquilo, porque nunca um adulto vai bem tranquilo no meio, mas com certeza em condição muito melhor do que muitos carros que a gente já gravou, né? Tá, isso eu também acho. Inclusive Corolla e Civic, que eram seus principais concorrentes. É importante estar que nós estamos gravando aqui a versão hatch, mas a versão sedã é exatamente igual aqui por dentro, não muda nada. E falando em não muda nada, encosto de cabeça para todos os ocupantes, cinto de 3 pontas e eventualmente até o encosto de braço com o porta-copos aqui no meio. E claro, desde a versão LT com Isofix. Ele tem um túnel de mais ou menos uns 10 centímetros de altura, o que é normal para a categoria. Não tem saída de ar-condicionado e tem uma tomada 12 volts aqui embaixo. Aí perdeu pro Bravo, né? O Bravo tem a saída de ar-condicionado aqui. Eu sabia que você ia fazer um comentário desse tipo. Vamos andar? Vamos andar. Bom, vamos lá, vamos para aquela parte que a gente tanto gosta, que é dar uma volta no carro e sentir se ele é realmente muito pesado, tem desempenho bom ou não, né? Consumo, todas aquelas coisas. Antes disso aí, Felipe, e o volante? 4 anos esquecendo de mostrar que ele tem regulagem de profundidade e de altura. E outra coisa muito importante, se vocês não são inscritos aqui do canal também, curte, compartilha, aquelas coisas todas que vocês sabem que nos ajuda bastante. Nós temos uma área de membros, onde o valor arrecadado é para nos ajudar a investir em novos equipamentos, então trazer mais qualidade para vocês, se vocês quiserem. Clica nesse botãozinho aqui embaixo, senão todo o conteúdo que já está disponível para vocês vai continuar sendo disponível normal. Esse tem uns conteúdos a mais, como uma live exclusiva, entre outras coisas, né? Bom, uma coisa que me impressionou um pouco é o conforto dele ao rodar, né? Os bancos não são tão macios, tu percebe que ele não tem tanta espuma assim, mas ele é um carro que anda bem no paralelepípedo, né, Gustavo? Tava indo tranquilo até então. Acho que dá pra fazer uma correlação com os principais concorrentes, que era o Corolla e o Civic, né? Ele não é tão duro quanto o Civic, ele não é tão macio quanto o Corolla. Né? E também não é tão estável quanto o Civic, né? Ah, sim, com certeza. Na verdade, eu acho que como um tudo, né? Tá, beleza, tirando o nome Sport 6, né? Mas vamos pegar ele como se fosse o sedã, por exemplo. Ele tem ele fica ali no meio termo entre o Corolla e o Civic, né? Uma outra coisa boa desse carro é que na época que ele era vendido zero, ele tinha um preço mais abaixo do que Corolla Civic, mais abaixo do que Focus, mais abaixo do que Peugeot 408 e entregava mais equipamentos. Então ele tinha um custo-benefício muito bom na época. O pessoal reclama às vezes que as trocas de marcha são meio ásperas e tal, e ele realmente não é tão confortável quanto a troca do Corolla, por exemplo, até mesmo do meu Civic. Mas eu gostei do funcionamento do câmbio, assim, como um todo ele responde bem. Obviamente o motor poderia ser mais forte, porque o motor de 140 cavalos para um carro tão pesado assim não responde tão bem, mas não falta motor para uma ultrapassagem segura na estrada. E o consumo dele também me impressionou. O antigo dono desse carro aqui tinha um Onix automático e fazia entre 10,5 e 11 no trajeto misto dele, que é um pouco de estrada, um pouco de cidade. Com esse carro que ele está fazendo 9,6, que é o que está aparecendo no painel para nós. Claro que pode ter uma pequena diferença, mas é mais ou menos isso. Então, eu diria que o consumo está relativamente bom, considerando que o Onix não é tão gastador assim, né? Exato. Só que assim, fazendo só a cidade, ele comentou conosco entre 7,5 e 8 na cidade, assim, né? É que daí eu arranca e para, um carro pesado, automático, exatamente. Era de se esperar. Bom, para melhorar um pouco esse consumo, a partir da versão 2015, que já é com facelift, o câmbio foi alterado, como o Felipe falou lá fora. Teve melhorias nas trocas de marchas, o câmbio mais suave e também teve redução de consumo. Então, 2, 3, 5% a mais aí a menos de consumo. Agora, talvez vocês não consigam perceber porque a lente da câmera ela é meio angular, né? Então ela distorce um pouco. Mas uma coisa que me incomodou nesse carro é a área envidraçada, né? Ela é muito pequena, então para olhar nas laterais ou para trás é realmente um pouco mais complicado. Por isso que eu acho que esse é um hatch com câmera de ré que faz muita diferença, que precisa ter esse equipamento. Agora, quer dar uma volta, Gustavo? Já tô dando.
Não, quer dirigir, cara? Quero. Detalhe que eu achei que fez falta é o Hill Holder. Ele não tem nenhum assistente de partida em rampa. E mesmo sendo um carro automático, a gente parou numa rampinha mais forte ali, ele cai pra trás, né? Cara, eu ia dizer que até nessa época até não tinha tanto, mas o meu carro tem, então realmente acho que nessa época poderia ter também. Ele vem com algumas coisas muito... Naquela época eram bem interessantes, né? Tipo, multimídia e outras coisas. Ele trouxe algumas coisas diferentes que com alguns concorrentes não tinham, inclusive. Posição de dirigir também, Felipe, é muito boa. É realmente... Aqui eu sinto um pouco do tal do esportivo, do Sport Six. É uma posição realmente muito esportiva. Tipo, o banco te agarra bem, a posição do volante, a posição do carro. Ele é um pouco mais para baixo, tu fica sentado um pouquinho com as pernas um pouco mais esticadas. Então... Inclusive, quando eu tava dirigindo, eu percebi assim, tu fica... Claro que eu botei o banco na regulagem mais baixa para sentir a altura do teto aqui. Mas tu fica muito próximo ao solo, então realmente ele tem uma pegada mais esportiva, né? Pelo menos na hora de sentar. Isso. A direção do tipo elétrica, bem leve, tem respostas super rápidas, não é daquelas mais leves, mas ao mesmo tempo também não é daquelas bobas, então é uma direção que eu gosto bastante. Eu gostei bastante, eu não senti falta de nada na direção, na verdade. Uma resposta excelente. E o freio que tu acabou de pisar, cara, como freia bem esse carro. Ele tem, olha, um excelente freio. Agora, falando um pouco de manutenção, tem algumas coisas nesse carro que são baratas e outras que nem tanto. Por exemplo, o kit de amortecedores dele tu encontra em torno de R$ 1.300, original em concessionária, né? Algumas, claro, um pouco mais, um pouco menos, mas é mais ou menos isso. As velas desse carro são do tipo de irídio, então são velas caras. Mas eu não achei caro também, 240, 250 reais na concessionária, também original. Agora, o que começa a ficar caro? Troca de óleo do câmbio. Só o óleo custa 550 reais, porque vai 10 litros de óleo nesse câmbio. Então aquela história do reparador especialista que pede para trocar com 30 mil, esquece, é só para te tirar dinheiro mesmo, né? Porque tem mais a mão de obra dele ainda para trocar o óleo, se ele te cobrar, alguns não cobram. O kit de correia dentada com o tensor e mais uma polia, R$ 750 reais, sem a mão de obra. O kit de freio dianteiro, R$ 510 reais, pastilha e disco. Esse até tá mais ou menos. Agora, o que impressiona mesmo é o kit de embreagem do manual, R$ 2.000. Ou seja, é caro. E se tu tiver que fazer o câmbio automático, só aquele kitzinho do tambor, a arruela e os disquinhos custa R$ 2.100, R$ 2.200 reais. Fora a mão de obra para desmontar todo o câmbio e reformar ele praticamente. Por isso que eu digo, muitas vezes vale mais a pena comprar um novo que tu não te incomoda por um bom tempo. E o seguro dele, Gustavo? O seguro me impressionou, Felipe, positivamente, porque o dono do carro tem 24 anos e deu R$ 2.000 num carro de R$ 50 mil. O seguro do meu carro, que é um carro de 40 mil, deu 2.900 e eu tenho mais de 30. Então realmente me impressionou. O seguro até não é tão caro mesmo, né? Mas, enfim, que bom. Eu acho que a gente não tinha falado ainda do preço do carro, né? Mas nesse ano aqui, mais ou menos 50 mil reais tu encontra aí no mercado. O LTZ completo, com tudo, realmente é um valor que... É um valor bem interessante, considerando o acabamento e o que ele oferece, né? Exato. Claro que tem carros mais modernos, mais tecnológicos, mas é bem legal, cara. Mas aqui é um negócio legal, Felipe, porque esse foi o primeiro carro que a GM trouxe, um carro global aqui, que deu origem a outros carros no Brasil, né? Então ele foi o primeiro que trouxe aquela grade dianteira daquela maneira, que depois seguiu para o resto dos carros da marca. O primeiro que veio com esse volante aqui, que depois todos os outros utilizaram também. Isso é importante. Inclusive o protótipo que foi flagrado usava um volante muito mais feio, que era parecido com o da Captiva, né? Até o Camaro depois começou a utilizar esse volante aqui, né? Desde o Onix até o Camaro. Ele também veio com a primeiro MyLink, né? Já está no MyLink 3 atualmente. Então ele é um carro que trouxe muita novidade, muita tecnologia aqui para a GM Brasil, né? Fora que, cara, é um carro bonito. Olha o acabamento desse painel, cara. Eu tô apaixonado pelo desenho dos botões aqui do ar-condicionado. A suavidade desse painel eu achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. E como eu disse antes, o pessoal ainda acha que esse aqui é mais bonito que o Geração 2. Eu gosto muito do Geração 2. Eu sempre gostei demais do rodar dele e tal. Mas não dá pra negar que esse aqui tem um charme especial, né? É porque o motor da Geração 2 é muito mais eficiente do que esse aqui, né? Exato. Tanto em desempenho quanto em consumo, né? Exato. Eu acho que a única coisa que talvez peque nesse carro é isso, né? É que ele não tem talvez aquele desempenho que poderia ter, que alguns concorrentes eram melhores. Mas não que seja ruim. Mas não tão melhores assim também, né? Se tu pegar o Sentra, por exemplo, tem um motor com a mesma potência até hoje e anda bem menos que ele. Mas e aí, Felipe, tu teria um desses? Cara, eu confesso que esse aqui eu teria.
Eu teria por quê? Porque ele tem um porta-malas legal, eu gostei do acabamento do carro, eu gostei do carro como um todo, acho um carro bonito. Agora, eu queria um carro que nem esse aqui, que tem 25 mil quilômetros, cara. Nossa senhora, tá muito novo esse carro, é absurdo o que tá de bem conservado, né? Por quê? Porque justamente eu não queria me incomodar com o câmbio. O câmbio pode quebrar a partir dos 50 mil quilômetros ou até depois, né? Depende muito do uso e às vezes até da sorte, né? Mas tu teria o hatch ou o sedã? Não, eu gostei do hatch, eu gosto de carro hatch. Gosto de sedã também, claro, né? Mas eu gostei do hatch. É que infelizmente o hatch médio não existe mais no mercado brasileiro. Existe o Cruze. Existe o Cruze, desculpa, existe o Cruze, mas é o último, né? Só que o porta-malas do Cruze é pequenininho, o do novo, né? A diferença é essa, o novo não tem 300 litros. O novo tem menos de 300 litros e esse aqui tem um porta-malas absurdo de com 400 litros. Tu teria? Com certeza eu teria esse carro aqui, com certeza. Show de bola. Agora, eu tenho um carro dessa mesma categoria, que é o meu Bravo, né? Que era um concorrente na época. Mas o meu carro não tem como chegar perto desse aqui, principalmente motorização e câmbio. O Bravo 1.8 tinha menos câmbio, tinha menos motor, desculpa, e um câmbio muito pior, que era o Dualogic. Bom, queria agradecer o dono, o Marcos, por ter nos emprestado o carro, por dar a oportunidade da gente mostrar para vocês todas as qualidades e defeitos desse modelo. E também queria dar os parabéns para ele, né? Porque ele comprou um baita de um carro. Olha que carro lindo esse. Como ele disse, foi um achado que não tinha como perder, né? Exatamente. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários. Na medida do possível a gente vai responder a todos. E se já tiveram alguma experiência com o Cruze, já tiveram coisas boas, coisas ruins, comenta aqui embaixo que quem vai comprar um desses adora ler os comentários. É isso aí. Valeu, galera. Valeu. 2014 realmente não foi um ano bom para os seus concorrentes, seus hatches médios, né? Todos eles tinham um problema no câmbio automático. Focus com o Power Shift, o Golf com o DSG 7, esse aqui com esse 6T30 e o Bravo com o Dualogic. Tem porcaria, né? Não teve um carro bom nesse ano aí de câmbio. Carro de design mundial, criado para ser vendido no mundo inteiro. Merda. Óbvio, né? A LTZ é a única que vem com farol... farol de teto. Farol de teto. Os modernos motores justamente dos seus concorrentes japoneses, do Honda e do Civic, que trazia bloco em alumínio. Do Honda e do Civic não. Criado pela GM para bater de frente com seus concorrentes japoneses. Que merda. Criada pela GM para bater de frente com seus concorrentes japoneses. De novo isso, cara. Parabéns, Gustavo. Eu achei que me chama. Parabéns. Enquanto eu explico, o cidadão me aperta o botão para ligar o limpador traseiro do para-brisa, né? Eu achei que ia mexer lá. Mas, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.